Médicos de várias especialidades têm recebido em seus consultórios pacientes com toda sorte de patologias e sintomas importantes e graves que estão relacionados com os verdadeiros estragos que os esteroides anabolizantes causam no corpo humano, quando do uso indiscriminado por maus médicos e profissionais não médicos. Esta prática tem se tornado comum e é difundida inclusive por alguns veículos de mídia e redes sociais no estímulo da busca do chamado corpo perfeito e mesmo buscando resultados ergogênicos. Infelizmente, por desinformação ou cegueira deliberada, os usuários fatalmente pagarão um preço alto com sua saúde ou até mesmo com a própria vida. O aumento dos casos de morte súbita em jovens, especialmente os chamados marombeiros de academia, é assustador. Com isso, as autoridades médicas e especialistas se uniram na proposta de medidas para conter o que consideramos um avanço no verdadeiro problema de saúde pública. O CRM, no uso de suas prerrogativas, promoveu o segundo Fórum de Medicina do Esporte, que é um debate entre especialistas sobre o tema esteroides anabolizantes. Curta, compartilha, comenta e o link está na descrição do vídeo e também no site do CRM. Esse é mais um fórum, um tema que nós trazemos dentre muitos que tem sido uma das tônicas da nossa gestão, trazer os temas que primeiro suscitam controvérsias e sempre trazendo do ponto de vista da evidência científica, sempre defendendo, além da ética, a evidência científica. Então, esse fórum ele vai abordar um assunto muito atual, até por conta agora da resolução 2333 do CFM, um assunto que hoje, até com o culto ao corpo, a estética, ele vem tomando espaço cada vez maior na mídia. E o que acontece? Os efeitos catastróficos que nós temos visto na saúde. Então, hoje nós vamos abordar isso com especialistas e sempre, como eu já disse, sempre trazendo a verdade e a evidência científica. Eu agradeço novamente a audiência e que tenhamos um bom evento. Obrigado. Muito bem, desta forma, apresentamos o primeiro painel, a discussão da prescrição de esteroides, androgênicos e anabolizantes, riscos e benefícios. Participarão conosco o Dr. Bernardino Santi, que é médico ortopedista e traumatologista, coordenador da Câmara Técnica de Medicina Esportiva, aqui do CREMESP. Vamos, então, para a introdução do tema. Passamos a palavra ao Dr. Bernardino Santi. Fique à vontade. Bom, uma saudação a todos os presentes, um agradecimento ao Dr. Ângelo, ao Conselho Regional de Medicina, aos organizadores, o Christian aí, que me aguentou aí a semana toda, né? Trabalhamos aí pesadamente para poder tornar esse fórum possível, a presença de todos os amigos que aqui estão, que foram convidados para fazer a sua explanação. E o que é mais importante é o fato de a Câmara Técnica de Medicina do Esporte, que é uma especialidade à parte, que congrega, inclusive, outros especialistas, ter dado esse pontapé inicial na discussão de um tema tão importante. E é óbvio que isso extrapola a especialidade, isso está envolvido com todas as especialidades médicas e, na verdade, a medicina do esporte ela começou a trabalhar em cima desse conceito de controle de doping há muitos anos atrás, né? É importante que a gente saliente ao longo das explanações os efeitos nocivos do esteroide anabolizante
e é importante que a gente discuta isso com bastante profundidade. Depois até podemos falar a respeito dos tais contraditórios, né, que apareceram tantos e que já passou. Essa fase do contraditório já passou. Agora é a fase do que fazendo e a fase de começar a explicar para a população. Como o doutor Ângelo disse, nós estamos diante de um problema de saúde pública. A coisa extrapola hoje. Hoje nós temos um problema muito sério, inclusive com mídia envolvida, muito dinheiro envolvido, médicos que se locupletam e enriquecem com essa prática, e nós estamos aqui para apontar esses problemas e discutir a coisa com mais profundidade. Eu trouxe aqui uma pequena explanação, né? Eu costumo falar com os meus alunos, vou ficar de pé até para facilitar a minha explanação, eu costumo mostrar isso porque é um contexto social, né? Veja que o primeiro caso de dopagem da humanidade foi esse, né? Foi a Eva dando a maçã para o Adão, dizendo que a maçã ia fazê-lo, né, esplendoroso. Então, vocês vejam que a coisa é muito mais antiga do que a gente pensa. Mas, brincadeiras à parte, nós temos o doping, a dopagem, acontecendo desde muito antes, desde a época dos Jogos Antigos da Grécia, né? Havia aquela polarização entre as cidades e Estado, então eles se encontravam e havia a necessidade de mostrar a superioridade. Então, eles tomavam infusão de cogumelo, eles se untavam com óleo os lutadores para que escorregassem. E há relatos, inclusive estive presente em museus do esporte, de atletas que tomavam esperma de búfalo, porque achavam que aquilo conferia força para eles. Então, vocês vejam que a coisa é muito mais antiga, né? E ela vai andando, vai caminhando a nível social, né? Aqui nós temos uma espécie de um esquema para vocês verem como é que mudou a mentalidade, né? No caso, no contexto sociopolítico. Então, em 1896, tivemos os primeiros jogos da era moderna, né, em que se falava competir é mais importante que vencer. É aquela coisa lúdica, né, daquela música Pássaros de Fogo, aquela coisa bonita. Só que a coisa evoluiu de tal forma que, em 1936, os jogos foram utilizados politicamente para tentar mostrar que havia uma superioridade de uma raça em relação à outra. E já naquela época havia estudos para que se houvesse alguma maneira de ganhar as competições, né? Vencer a qualquer custo, a qualquer preço. Então, vocês vejam que já começou a imiscuir esporte e política. Passada a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali já uma diferenciação entre os sistemas políticos. Então, você tem ali a polarização entre capitalismo e socialismo, e, mais uma vez, entrou a política e que foi, digamos, um impulsionamento para que se criassem vários métodos para que se ganhasse as competições. Essa prática foi muito mais difundida nos países da cortina de ferro, né? Pela necessidade de se provar uma superioridade de um sistema em relação ao outro. Então, esse contexto, obviamente, ele evoluiu quando, em 1989, o Muro de Berlim caiu, foi simbólico, então houve uma mudança do foco, né? Então, aí nós temos aí os atletas que representam marca de tênis, marcas de roupas e alimentação, nós temos aí um famoso fast food que patrocina os Jogos Olímpicos, uma famosa bebida que patrocina os Jogos Olímpicos. Então, você tem aí um contexto financeiro, um contexto econômico muito grande, considerando que muitos países do mundo, os seus atletas não têm uma condição econômica adequada e, obviamente, vem no esporte a saída da pobreza. E aí começa novamente o contexto da utilização de substâncias ilícitas para se ganhar uma competição. Isso nós estamos falando de forma genérica, né? Aí é só para vocês verem um apanhado de quando começam já os esteroides anabólicos, né? Temos inúmeras substâncias que são consideradas doping, mas nós vamos falar hoje sobre esteroides anabolizantes. Então, vocês veem que já em 1954 a União Soviética já se utilizava do esteroide anabolizante para os levantadores de peso. Detalhe, não havia controle nenhum. Vocês vão ver que isso apareceu muito mais tarde, né? Foi em 68 o primeiro controle e que controlava os estimulantes. Então, os esteroides anabolizantes praticamente passavam batido. Aquilo era utilizado, você vê 64 em Tóquio, uso escancarado, não acontecia nada, né? Tivemos mortes até acontecendo por conta de outras substâncias, mas isso é assunto para uma outra oportunidade. E nós temos as mensagens subliminares na sociedade, né? Então, vocês veem o espinafre do Popeye. E tem uma história interessante, o Popeye não comia espinafre na década de 40.
E o que aconteceu? Naquela época houve uma hipersafra de espinafre, então o presidente encomendou uma peça publicitária para convencer a garotada a tomar espinafre. Pegaram o desenho mais popular e puseram o papai comendo espinafre. Aí ele começa a ficar forte e bater no Brutus, né? Então vocês vejam como é o contexto, né, do nosso social. Nós também vivemos isso no nosso dia a dia. Beba tal refrigerante. Desde quando a gente ouve isso, né? Beba tal coisa, faça tal coisa, coma isso. Vocês vejam que sempre são mensagens enviadas para que a gente, às vezes, cometa enganos. Olha, nós temos o super amendoim, que é considerado o precursor do Viagra, né? O super amendoim, e o Pateta aqui voando com o super amendoim. Então, vocês vejam como é que a coisa foi caminhando. E aí nós vamos partindo agora para a gente observar as diferenças do que era estético, do que era saudável. Esse é o Johnny Weissmuller, campeão olímpico de 24 e 28, ele era romeno, né? Então vocês vejam ele com a Jane, quer dizer, esse era o atleta da época, e esse é o atleta de hoje. Claro que aí nós temos, além dos esteroides anabolizantes, o ADE, aquelas infusões de óleo intramusculares, tem aí um monte de coisas acontecendo. E isso acontece, isso é real. Então vocês vejam, qual é o padrão estético que a gente deseja? O que é ser bonito? O que é ser saudável, né? Eu acho que nós estamos aqui exatamente para a gente esclarecer isso com as nossas apresentações. E aí uma comparação, né? O Mr. Universo, do começo do século XX, do Mr. Universo um pouco mais recente. Vocês vejam a diferença dos padrões estéticos. E aí é que entra o perigo, porque a mídia, a influência da mídia, a influência do dia a dia, que nos leva a pensar e a repensar se também o nosso processo educacional não deveria passar por aí. Como eu falei para vocês, nós tivemos o esteroide anabolizante já sendo usado desde 1954, até antes, né? E, na verdade, por conta das diferenças de regulamentação, foi criada a UADA em 1999, houve a criação da UADA, AMA, e ela foi instituída como programa de um Código Mundial Antidopagem em 2003, né? Na Conferência de Copenhague. E, coincidentemente, eu estava nessa conferência. Inclusive, a UADA é citada na resolução pela relatora, a doutora Annelise. A própria UADA, o próprio código da UADA é citado na resolução. Então, vocês vejam como é importante. O esporte já se fazia presente como uma célula da sociedade no sentido de estarmos vigilantes em relação a esse assunto, né? Importante passar para vocês, né, porque muita gente, o pessoal fala, pô, mas tomar tal substância não é doping. A gente considera 3 aspectos. Então, o conceito de doping considera 3 aspectos. A preservação da saúde do indivíduo, que é o nosso primeiro objetivo como médicos, melhora do desempenho de forma desleal, quer dizer, aí é uma ofensa ao código, e a transgressão de preceitos éticos. Se você tiver 2 desses 3, você vai ter o doping. No caso, eu acho que o esteroide anabolizante contempla os 3. Então, e isso está na resolução, de uma forma muito mais ampla, obviamente. Então, vocês vejam que isso aí é uma coisa já que vem caminhando e o esporte está fazendo o seu trabalho dentro do seu contexto. Aí é uma definição do que são os anabolizantes e esteroides. A gente deixa depois para, quando o filme foi editado, as pessoas leiam, mas eu acho que dispensa maiores explicações. E aqui entra também uma coisa que eu vi, assim, youtubers histéricos, né, tendo chiliques, que, nossa, que absurdo, o Conselho Federal proibiu o esteroide, proibiu o tratamento, e quando tiver uma mulher que tenha câncer de mama... Gente, isso é uma histeria desmedida, inclusive para enganar os incautos, né? Que, na verdade, o esteroide anabolizante, que saiu do... O esteroide anabolizante, ele faz parte do arsenal terapêutico. Ele é utilizado para tratamentos. Claro que ele vai ser utilizado de uma forma específica, numa dosagem definida pelo especialista e de acordo com a patologia. Então, você tem aí inúmeras, aí, promover ganho ponderal, o hipogonadismo, é óbvio, né? As anemias refratárias, angioedema hereditário, catabolismo por corticosteroides, câncer de mama, e o que é mais importante aí no caso, se é o que é mais curioso, é a reabsorção óssea durante voos espaciais. Os astronautas que ficam 4, 5 meses no espaço, eles voltam com perda de massa óssea e massa muscular, e, obviamente,
a indicação da utilização dos esteroides nas doses terapêuticas. Então, o esteroide não está proibido, o esteroide está regulamentado no seu uso. É isso que é bom deixar claro. Eu coloquei esse diapositivo só para vocês verem as diferenças. Do lado esquerdo você tem a dose terapêutica e do lado direito a dose ergogênica, utilizada aí pelos chamados marombeiros, né? Então, vocês vejam que é absurda a diferença, a quantidade, a forma. Eles formam os tais ciclos, as pirâmides. Inclusive, o Marcelo vai falar melhor depois a respeito disso. Mas para vocês verem a desinformação que essas pessoas, esses youtubers, inclusive médicos, levam à população em geral. Chega a beirar a irresponsabilidade para a população que já tem pouca informação. E que a gente espera que esse vídeo reverbere e que seja divulgado no sentido das pessoas entenderem que a preocupação nossa é com a saúde da sociedade. Aqui é para mostrar um pouco sobre a epidemiologia, mas fica muito claro, ele é usado em todas as idades, em ambos os sexos, todos os esportes, todas as categorias, profissional, amador, colegial. Eu até, recentemente, em uma faculdade de medicina que participa da Intermédio, não vou citar qual, o presidente me ligou, pô, você não quer fazer um esquema de esteroide para nós, que nós vamos competir? Justo para mim, né? Então, quer dizer, vocês vejam que a coisa caminhou de forma, inclusive, a atingir pessoas que têm um grau de escolaridade maior. Então, vocês vejam aqui nesse estudo aqui, vocês estão vendo aí, voltando aqui. Nesse estudo aqui, vocês estão vendo ali pela escolaridade, né, dos 40 usuários, 30 são do 3º grau. Então, não são pessoas de pouco conhecimento. São pessoas que buscam o crescimento rápido, buscam o resultado rápido de uma forma assim que sem medir o risco daquilo que vai acontecer. É muito interessante esse trabalho porque ele nos traz muitas informações para que a gente trabalhe em cima disso. Vocês vejam que a idade também, ali você vê ali entre 19 e 28 anos, né? Que é a idade daquela idade da vaidade, aquela idade que, né, o garoto, por exemplo, com 17 anos, ele vai para a escola magrinho, cheio de espinha, não tem genética boa, e vê os amigos mais fortinhos, né? Começa aquele interesse pela menina, e aí ele está feio, vai na academia, encontra aquele pseudo-professor que dá alguma coisa para ele, começa a ter resultado. Então, vocês vejam como é que o contexto que acontece aí é bastante perigoso, né? Aqui é só para a gente poder tirar, né, uma onda, né, dar uma zoadinha nos que... E tem gente que se utiliza, assim, de vitaminas e substâncias utilizadas na prática veterinária. Isso é pior ainda, né? E aqui você diz, estudo diz que esteroides danificam cérebros de rato. O que é cérebro? É bem por aí mesmo, né? É bem por aí. O pessoal fica bravo comigo, o pessoal do lado de lá, mas, né, não estou nem aí. Vamos lá. E aqui é um dos aspectos que os psiquiatras abordam muito, também é um assunto para uma outra oportunidade, é o dismorfismo de percepção corporal. O indivíduo tem 45, 50 de bíceps, ele quer ter 60, ele acha que está pequeno. Ele se olha no espelho, ele se vê magrinho. Então, isso também é um risco muito grande. Além da agressividade, além de todos os problemas assim, do contexto do jovem que vai para a balada, que fica agressivo, quer brigar. E hoje nós temos as tribos dos lutadores de jiu-jitsu contra Muay Thai, os fortões, inclusive com morte, né? Então, vocês vejam que é muito mais amplo esse conceito do que o conceito da saúde propriamente. Aí tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo em algum momento, se quiser conversar, estamos à disposição. Agradeço a oportunidade de poder falar, vou dar espaço para os demais amigos conversarem e estamos abertos para diálogo, ok? Muito bem. Obrigado, viu? Como orientação, reforço que os esteroides anabolizantes têm sim indicação do tratamento de patologias específicas, mas de forma correta e segura, devendo ser prescritas por médicos sérios e lembrando que só os médicos podem orientar e prescrever. A violação da resolução configura falta ética e, portanto, do Código de Ética Médica. E conforme a falta de ética pode, inclusive, levar
à cassação de diploma. Além de medidas cíveis criminais e violação do Código do Consumidor e também exercício ilegal da medicina, quando prescrita por profissional não médico. Portanto, viva feliz e com saúde. Olá, o canal Música, Medicina e Esporte foi criado para produzir e publicar conteúdo de qualidade com histórias, informações, entrevistas, curiosidades. Tudo isso demanda, obviamente, equipamentos, produtores, pessoas que ajudam na parte técnica, divulgação e, claro, tudo isso tem um custo. Para que possamos manter o canal funcionando e com boa qualidade, preciso do auxílio de vocês, apoiadores, amigos e inscritos. Vocês veem na tela o QR Code e a chave Pix. Se puder, peça a sua contribuição, para que assim você ajude o canal a manter a sua estrutura. Valeu e gratidão.